Então, uma vez que a gente viu as condições de lucro de uma empresa, né, o lucro extraordinário, lucro zero e lucros negativos, agora a gente já sabe basicamente qual é a ideia do funcionamento de uma empresa, né, em qualquer setor econômico, e a gente pode fazer uma pequena distinção, né, conseguir um pouco mais de detalhamento, né, do que a gente viu nos últimos conteúdos, para definir o que é a oferta de uma empresa e o que é a oferta de mercado. Oferta de uma empresa. Então, a primeira coisa relacionada à oferta de uma empresa é o seguinte: quando uma empresa deve ofertar ou não o seu produto? A gente sabe que a empresa vai estar ofertando o produto em que condição, dados os gráficos que a gente viu antes. Então, curva de custo variável, custo médio, custo variável médio e custo marginal. Bom, vocês concordam comigo que uma empresa ela vai ofertar se o preço for maior que o custo variável médio. E ela vai ofertar de acordo com que curva? De acordo com a curva de custo marginal. Então, se o preço é igual a isso, o ponto de cruzamento vai ser aqui, e eu vou ofertar. O preço sobe, então eu sempre vou acompanhando, eu vou achurar a curva de custo marginal, que é exatamente minha curva de oferta individual da empresa. E aí eu vou baixando o preço, chego no custo médio. Nesse custo médio, eu continuo ofertando, sim ou não? Como a gente acabou de ver daquele cenário 3, mesmo abaixo disso aqui eu vou ter lucros negativos. Mas eu vou continuar ofertando porque vai estar acima do custo variável médio. Eu só devo parar aqui. Então, toda essa curva que está achurada em vermelho, ela sai de onde o custo variável médio se iguala, chega no seu ponto mínimo, em diante. Não sei se vocês perceberam. E a gente chama isso aqui, em vermelho, de oferta da empresa. Então, eu acho a curva de oferta da empresa exatamente pelas suas características de custo marginal. Né? Então, uma empresa vai ofertar um produto desde que o preço esteja acima do custo variável médio mínimo, de acordo com a curva de custo marginal. Né? Essa é a oferta de uma empresa. Então, não sei se vocês repararam, mas até agora a gente estava olhando para outras características da empresa, mas é sempre interessante que a gente consiga construir uma curva de oferta da empresa. Por quê? Porque se eu tenho a curva de oferta de cada empresa, eu consigo, digamos assim, estruturar as coisas para que funcione a minha previsão com relação ao funcionamento do mercado. Tá? Se eu tenho a oferta da empresa, eu consigo também ver a oferta do mercado. Que aí não é mais uma empresa só, mas todas aquelas empresas que fazem parte do mercado. Deixa eu só dar um pause aqui. A oferta no mercado que está aqui, vocês não estão vendo porque só está escrito mercado aqui do lado, tá? Peço desculpa, o zoom ficou meio grande aqui. Então, como eu saio da oferta de uma única empresa e venho para a oferta do mercado? Então, eu consigo colocar exatamente essa curva de custo médio, desculpa, de custo marginal da empresa 1. Digamos que eu tenho aqui custo marginal da empresa 2, custo marginal da empresa 3. Então, digamos que essas 3 empresas fazem parte desse mercado. A dúvida é, e aí, o custo marginal de cada uma delas está definindo a oferta da empresa 1, da empresa 2 e da empresa 3. Tá? Eu coloquei a empresa 3 aqui, com uma oferta menor do que as outras duas, exatamente para que vocês não pensem que 1, 2 e 3 é sempre somando, coisas desse tipo. Né? A empresa 3 pode ter uma capacidade de produção menor que a 1 e assim por diante. Elas têm características diferentes.
Mas a pergunta que eu faço para vocês é, como é que eu transformo, digamos que, hipoteticamente, isso aqui é o mercado de parafusos, essas são as 3 empresas que produzem parafusos, como é que eu faço a curva de mercado? Como é que eu faço a curva que junta a oferta de mercado como um todo? Então, a curva de oferta de mercado, pessoal, é o que a gente chama de soma horizontal. Tá? Eu vou usar o lápis aqui para poder tentar explicar um pouco melhor, porque na lousa eu sempre faço isso e ajuda a entender. Por que a soma horizontal? Seria empilhar essas curvas de custo marginal para cá. Soma, 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 soma para cá e fica uma coisa mais deitada assim. Mas isso pode parecer pouco intuitivo. Mas pensa o seguinte, vou fazer a lápis bem leve aqui, mas vocês já vão entender. Então, digamos que eu tenho aqui f de x e x. Digamos que eu tenho uma constante k e uma função f de x. Como fica o gráfico que junta f de x mais k? Seria simplesmente deslocar isso aqui para cima. Não é isso? Simplesmente somar k aqui. Então, eu faço um deslocamento vertical dessa curva. Então, por que eu estou falando para vocês que nesse caso aqui é horizontal? Vocês têm que lembrar que preço e quantidade, a gente está trabalhando com a oferta e a demanda inversa. Esse Q deveria estar aqui e o P deveria estar aqui. Então, se vocês lembram que os nossos eixos estão invertidos, isso faz sentido, então, porque a gente faz o que a gente chama de soma horizontal. Então, custo marginal 1, custo marginal 2 e 3 vão ser somados, dando origem à oferta. Eu vou colocar OM, né? Não, vou colocar MEC de mercado. A oferta de mercado. Então, eu pego a oferta de cada empresa que eu sei calcular dessa maneira, coloco no mesmo gráfico e depois somo tudo, que vai dar uma coisa maior e mais inclinada do que a curva original. Tudo bem, pessoal? Isso não é tão intuitivo assim, vocês entenderam? Como eu saio da oferta de uma empresa e chego na oferta do mercado como um todo? Bom, se vocês entenderam, então agora eu posso passar para o último elemento mais pesado antes da gente fazer exercício e que isso vai gastar um pouco de tempo para nós, tá? Que é o que a gente chama de princípio do lucro econômico nulo e o equilíbrio competitivo. Princípio do lucro econômico nulo ou lucro econômico zero, vocês vão ver essas duas expressões, e como isso está associado ao equilíbrio competitivo. Tá? A gente vai pegar exatamente aqueles cenários de lucratividade que a gente estava analisando das empresas e a gente vai olhar agora para, especificamente, não uma empresa, mas o setor como um todo. Quando eu posso dizer que existe equilíbrio competitivo? Ocorre equilíbrio competitivo quando nenhuma empresa quer entrar ou sair do mercado. Não é isso? Porque se empresas estão entrando no mercado, o preço daquele mercado vai estar flutuando, porque a oferta vai estar mudando. Então, só quando não tem ninguém querendo entrar ou sair, é que eu tenho equilíbrio competitivo. Tá? Agora, sobre quais condições esse equilíbrio competitivo ocorre? Sobre quais condições nenhuma empresa quer entrar ou sair? A única possibilidade, pessoal, de que nenhuma empresa queira entrar ou sair em um mercado é que aquele mercado, como um todo, está sobre lucro econômico nulo. Ou seja, π é igual a zero. Por que todas as empresas daquele mercado têm que estar lucrando zero? Eu queria que vocês pensassem o seguinte. Bom, alguma empresa quer sair do mercado com lucro econômico nulo? Não, porque todos os seus fatores estão sendo pagos. Alguma empresa quer entrar num setor de lucro econômico nulo? Não, porque você simplesmente vai lá para obter lucros iguais ao que você vai ter em outros setores. Então, nenhuma empresa entra. Então, nenhuma empresa quer sair porque não está tendo prejuízo e nenhuma empresa nova quer entrar porque as empresas que estão lá não estão tendo lucros superiores a zero. Então, essa é a única condição que ocorre. Agora, para isso ocorrer, é necessário ter livre
entrada e saída. Por que motivo? Porque, senão, se as empresas que estão tendo prejuízo não podem sair, e se, quando um setor está tendo lucro, empresas não podem entrar, você não tem modificações gerais no mercado. Ao entrar e sair empresas no mercado, elas derrubam aquelas condições. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, com 2 gráficos, como, diante de um mercado em que você está com um preço acima daquele para poder ocorrer o equilíbrio, você acaba atraindo empresas, né? Então, eu vou tentar mostrar com um gráfico o que acontece. Então, vamos olhar isso aqui. Esse aqui é o gráfico de mercado. E esse outro gráfico aqui é o gráfico das empresas, né? Eu vou colocar como uma empresa representativa do setor, que é muito comum nesse tipo de caso, que a gente considera a mesma tecnologia, mesmas características para todas as empresas. Tá? Então, digamos que eu tenho uma demanda D qualquer, tenho uma oferta inicial, OI. Essas duas coisas definem um preço de mercado. Eu vou usar preto. Definir um preço de mercado, que é o preço que eu vou chamar de preço inicial de equilíbrio. Bom, só mais um segundo aqui, eu preciso só achar um ponto, definir um ponto de referência aqui. Então, isso é do ponto de vista do mercado. E do ponto de vista da empresa? Do ponto de vista da empresa, a gente tem o custo médio da empresa, o custo marginal dela. E a empresa, nessas circunstâncias, vai pegar esse preço PI, vai enxergar, e como vocês já sabem, o que ela vai fazer? Ela vai definir a sua produção QI. Acho que voltou a tela para vocês, né? Então, a empresa vai definir PI, QI, definir a quantidade produzida. Agora, como vocês já sabem, eu vou pegar o custo médio e vou definir encontrando o lucro maior do que zero. Bom, esse é o cenário inicial, tanto que eu estou falando de oferta inicial. Então, diante desse cenário, o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo é que empresas estão naquele setor lucrando. Eles possuem um lucro econômico positivo. Se as empresas obtêm lucro econômico positivo e há livre entrada e saída naquele mercado, o que vocês esperam que aconteça? Então, empresas entrarão para explorar esse lucro extraordinário. Agora, se mais empresas vão entrar, digamos que essa empresa representativa representa 100 empresas. Por causa desse lucro extraordinário, digamos que vão entrar 50 empresas. Pessoal, 150 empresas ofertando é muito mais do que 100 empresas ofertando. Então, essa entrada de novas empresas vai fazer com que a curva de oferta seja deslocada para cá. Então, essa oferta inicial ela vai ser expandida. Digamos que ela é expandida... Opa, já mudou de cor aqui, desculpa. Para oferta final. Eu já vou dizer para vocês que é final, porque eu não vou ficar fazendo muitos testes, muitas mudanças. Né? E aí, eu vou até usar o vermelho aqui para poder indicar uma nova cor. Um novo ponto, né? Aqui é o preço final. E aí, vamos ter esse novo preço final aqui. Só que agora, como o preço final está exatamente encontrando o ponto de custo mínimo aqui, chama isso de lucro inicial, e o lucro final é zero. Então, o que acontece? Como esse setor tinha lucros extraordinários, mais empresas entraram. A entrada de mais empresas expandiu a oferta do setor. A expansão da oferta do setor fez o preço cair. O preço caindo
fez com que os lucros que eram extraordinários passassem a ser lucros econômicos zero. E uma vez que você atingiu esse ponto de lucro econômico zero, ele passa a ser um equilíbrio estável. Por quê? Porque nenhuma empresa vai querer entrar para lucrar zero. Bom, eu vou tirar o dinheiro do banco para correr risco e ele só vai ser corrigido pelo risco? Não é um bom negócio. Deixa no banco mesmo. Né? Agora, eu tiraria do banco e investiria naquele setor se eu ainda estivesse sobre o cenário que foi um cenário transitório, né, do inicial para o final, em que eu tinha muitos lucros. Né? Esse é o papel do empreendedor, pessoal. O empreendedor, ele descobre oportunidades de lucros extraordinários, ele entra naquele setor, mas em um certo momento, aquele setor, digamos assim, ele passa a ter lucros econômicos extraordinários. Tá? Desculpa, ordinários. E aí já não tem mais aquela entrada massiva de novos setores, novas empresas no setor. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu acrescentaria também que a mesma lógica acontece no sentido contrário. Se um setor está tendo prejuízo, empresas sairão, as empresas saindo, os preços sobem, os preços subindo, muitas vezes a gente passa a atingir novamente o ponto de lucro econômico zero. E aí o mercado volta a ficar estável. Tá? Então, para que haja um equilíbrio econômico e competitivo de longo prazo, para haver um equilíbrio competitivo de longo prazo, a gente precisa que todas as firmas estejam maximizando o lucro. E maximizar o lucro para nós já sabemos que é que preço é igual ao custo marginal, quando a gente está na concorrência perfeita. E, ao mesmo tempo, todas as firmas têm lucro zero, ou seja, π é igual a zero, e a quantidade ofertada e demanda se iguala. Então, essas três condições precisam valer ao mesmo tempo no equilíbrio de longo prazo. As empresas estão maximizando seu lucro, P igual ao custo marginal, todas elas têm lucro zero, π é igual a zero, e a oferta e a demanda se igualam, QO é igual a QD. Diante desse tipo de situação, eu sei que aquele equilíbrio é estável. E não só sei que aquele equilíbrio é estável, como eu sei que diante de a alteração de algumas dessas coisas, qualquer uma dessas coisas, né, eu não estarei no equilíbrio competitivo de longo prazo. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ignorar a questão de lucro zero e dizer esse equilíbrio é de curto prazo? O preço é igual ao custo marginal e oferta e demanda se igualam? Sim. Então, eu estou diante de um equilíbrio de curto prazo. Mas ele só será de longo prazo quando essa condição de lucro econômico nulo existir. Tudo bem? Posso fazer um exercício? Vamos fazer um exercício. Vou passar o enunciado para vocês e a gente faz junto, tá? Suponha que 100 empresas idênticas, como eu falei para vocês, aquele conceito de empresa representativa, né? Então, exercício. Tenho 100 empresas idênticas, então eu vou chamar isso aqui de Nzinho igual a 100, o número de empresas é igual a 100, com custo total é igual a 2 mais Qzinho ao quadrado. Eu uso o Qzinho para diferenciar do Qzão. Qzinho é a quantidade produzida por cada empresa e Qzão é a quantidade produzida pelo setor como um todo. A demanda dessas empresas, a demanda desse setor é QD é igual a 800 menos 150p. Determine A oferta do mercado, B, o preço de equilíbrio, C, a quantidade produzida por cada empresa, D,
o lucro no curto prazo e para o equilíbrio de longo prazo. O que eu quero? Eu quero o preço final, a quantidade produzida por cada empresa e o número de empresas. Tudo bem, pessoal? Então, só recapitulando o exercício. Eu tenho 100 empresas. Cada empresa funciona a essa base de custo, que é essa função de custo, CT igual a 2 mais Q ao quadrado. E o mercado é ditado por uma oferta de, uma demanda de QD igual a 800 menos 150p. Então, item A, me dê a oferta de mercado. A oferta de mercado é basicamente o QO que não foi dado no exercício, né? Qual é a função QO? Eu vou mostrar para vocês como obter isso. Depois, uma vez que você tem o QO, iguale ao QD e acha o preço de equilíbrio. Achando o preço de equilíbrio, me diga quanto cada empresinha vai produzir, qual vai ser o Qzinho. E depois me diga qual vai ser o lucro do curto prazo. Ou seja, esse exercício todo, A, B, C e D, poderia ser resumido por um só, que é me dê o equilíbrio de curto prazo. E o item E me dê o equilíbrio de longo prazo, dizendo qual é o preço, qual é a quantidade e quantas empresas. E aí você pode dizer, mas professor, eu não já sabia que eram 100 empresas? Eram 100 empresas no curto prazo. Lembre-se que no longo prazo, empresas podem entrar ou sair. Isso vai afetar o número de empresas e, consequentemente, não vai ter mais lucro, né? É a própria condição que a gente viu no final do exercício passado. Então, item A. Qual é a oferta de mercado? Pessoal, a oferta de mercado é muito simples. É só você pegar a oferta de cada empresa e depois multiplicar pelo número de empresas. Agora, qual é a oferta da empresa? Lembre-se que a oferta da empresa ocorre quando o preço é igual ao custo marginal, porque a gente está no mercado competitivo. Mercado competitivo implica que preço é igual ao custo marginal. Cada empresa vai usar exatamente essa regra de que preço é igual ao custo marginal. Então, vamos pegar o quê? Preço é igual ao custo marginal. Qual é o custo marginal? Eu tenho o custo total, sei achar o custo marginal. Custo marginal é a derivada do custo total com relação à quantidade. Derivada disso, desculpa, nesse caso eu preciso lembrar que é Qzinho. Eu estou olhando, estou chamando Qzinho cada empresa, né? Então, a derivada do custo total no Qzinho é del Qzinho, de 2 mais Q ao quadrado, que é 2 Qzinho. Então, o custo marginal é 2 Qzinho. Perfeito, então, preço é igual a 2 Qzinho. Logo, quanto é a quantidade produzida por cada empresa? Isolo o Qzinho, passo 2 dividindo, é P sobre 2. Então, a função oferta individual ou oferta da empresa é Q é igual a P sobre 2. Então, a empresa representativa desse setor oferta segundo Qzinho igual a P sobre 2. Bom, se cada empresa oferta de acordo com essa regra, qual será a quantidade ofertada? Pessoal, é muito simples. A quantidade ofertada será N vezes Qzinho. O número de empresas, Nzinho, vezes Qzinho. Então, QO é igual, o enunciado diz que eu tenho 100 empresas, vezes P sobre 2, corta, fica 50P. Então, qual é a oferta de mercado? Está na mão, resolvido. A oferta do mercado inteiro é QO é igual a 50P. Item B, bastante simples. Qual é o preço de equilíbrio? Chego ao preço de equilíbrio pela condição mais básica do mundo, que a gente aprendeu ainda em Introdução à Economia, que é oferta igual a demanda. QO é igual a 50P, é igual a QD, pelo enunciado eu sei que é 800, menos 150P, passo 150 para cá, 200P é igual a 800, portanto, P é igual a 4. Item B, resolvido.
preço de equilíbrio igual a 4. Item C, qual é a quantidade Qzinho produzida por cada empresa? Também bastante simples, uma vez que eu tenho P, volto na função de oferta da empresa, Qzinho é igual a 4 sobre 2, porque coloquei o 4 no lugar do P. Cada empresa produz 2 unidades. E o último item de curto prazo, qual é o lucro? Vai caber aqui? Acho que vai. Qual é o lucro de curto prazo? O que é lucro, pessoal? Para qualquer empresa, lucro é igual a receita total menos custo total. O que é receita total? É igual a preço vezes a quantidade produzida, P vezes Qzinho, menos o custo total, que a gente já tem a função aqui, que é 2 mais Q ao quadrado. Resultado dessa conta, basta a gente substituir Pzinho e Qzinho, que a gente já tem aqui. É igual a 4 vezes 2, menos 2 mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8, menos 2 mais 2 ao quadrado, menos 6, lucro de mais 2. Pi é mais 2. E aí, já adianto a vocês, pessoal, que alguns exercícios da lista perguntam uma coisa conceitual por trás disso. Calcule lucro de curto prazo. Aí chegaram a 2. Aí a pergunta seguinte é, esse equilíbrio é de curto prazo, é de longo prazo também? Sim ou não, por quê? Então, se o lucro da empresa é positivo, você vai ter que responder não, não é de curto prazo, não é de longo prazo, porque no curto prazo há lucro positivo. E a consequência disso? Mais empresas entrarão nesse setor. Tá? Então a gente já sabe disso do ponto de vista teórico. Será que a gente sabe fazer isso do ponto de vista prático? Então vamos fazer a conta para verificar. Né? Qual é o equilíbrio de longo prazo? O equilíbrio de longo prazo será dado quando aquelas 3 condições ocorrem ao mesmo tempo. Vocês lembram? Então a primeira coisa é que agora o número de empresas pode variar. Quero saber N. O lucro econômico tem que ser 0. A condição de preço é igual ao custo marginal vale. E QO e QD se igualam. Então, essas 3 condições valem ao mesmo tempo. Tá? Eu vou usar todas essas condições ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, vou começar por essa primeira condição. Preço igual ao custo marginal. Eu já calculei o custo marginal. Eu sei que o custo marginal é 2Q. Então, P é igual a 2Q. Tá? Eu vou deixar dessa maneira aqui, e não da maneira de oferta, porque me interessa mais para substituir o P das fórmulas que vão vir. Segunda condição, lucro é igual a 0. Então, já usei essa. Estou usando essa agora. Lucro é igual a 0? Sim, o lucro tem que ser igual a 0 no equilíbrio de longo prazo. O que implica que lucro seja igual a 0? Significa que essa fórmula que eu calculei aqui, exatamente nesse item anterior, tem que ser igual a 0. Concordam comigo? Então, eu vou fazer exatamente isso. P vezes Q menos 2 mais Q ao quadrado é igual a 0. P, eu sei, logo do que eu acabei de calcular, que é igual a 2Q. Então, 2Q vezes Q menos 2 mais Q ao quadrado igual a 0. 2Q vezes Q, 2Q ao quadrado, menos 2 menos Q ao quadrado igual a 0. Corto 2 com esse, vai sobrar Q ao quadrado menos 2 igual a 0. Q é igual a mais ou menos raiz de 2. E aqui vem uma pergunta. Existem quantidades negativas a serem produzidas? Não. Não existindo quantidades negativas, eu sei que necessariamente sobra apenas Q igual a raiz de 2. Não tem sentido eu pegar outras quantidades. Tá? Se Q é igual a raiz de 2, quanto é P? Logo,
P igual a 2 vezes raiz de 2. Achei a quantidade, achei o preço. Pessoal, o enunciado pede mais do que isso. Eu achei o preço, achei a quantidade, mas ele quer também saber o número de empresas. Como é que eu vou chegar ao número de empresas? Então, a primeira coisa falta usar uma última coisa, que é isso aqui. QO é igual a QD, correto? Então, QO é igual a QD. Então, o que é a quantidade ofertada? A quantidade ofertada vocês já aprenderam desse item A, que é N vezes Q. Então, isso aqui é N vezes Qzinho é igual a quantidade demandada. A quantidade demandada está no enunciado, 800 menos 150p. Correto? Bom, eu sei quanto é P? Sim, sei quanto é P. Sei quanto é Qzinho? Sim, sei quanto é Qzinho. A única coisa que vai sobrar é N aqui. Então, eu vou poder calcular o número de empresas. N vezes raiz de 2 é igual a 800 menos 150 vezes 2 raiz de 2. Pessoal, se vocês fizerem as contas em casa, vocês chegarão a 265,7 empresas. Então, pessoal, aí vocês vão falar, puxa, professor, por que eu posso ter N igual a 265,7? Existe 0,7 empresa? Lembre-se que isso é empresa representativa. Não significa que eu tenha 0,7, 265,7 empresas. Eu tenho o equivalente a 265,7 empresas. Pode ser uma empresa com tamanho 3,5, outra empresa com tamanho 2,7, uma empresa com tamanho 0,5. Essa fórmula funcional é uma empresa representativa. Não quer dizer que todas as empresas são exatamente iguais, exatamente o mesmo tamanho, mas que elas funcionam sobre a mesma lógica de custos. Tudo bem? E a consequência é que se N é igual a 265,7, e eu tinha 100 originalmente, você pode dizer que entraram, ou entrarão, né, porque na verdade a gente está falando do futuro, né, não posso dizer o passado, entrarão 165,7 empresas. Eu tinha como prever que entrariam empresas nesse setor? Sim, porque o lucro era positivo. Com o lucro positivo, necessariamente isso vai atrair empresas. Tudo bem, pessoal? Deixa eu dar um enunciado para vocês fazerem em casa agora um. Vocês têm alguma dúvida? Exercício 2. Um mercado possui quantidade demandada igual a 12 menos 2P. Com 10 firmas, ou seja, N é igual a 10, todas elas iguais, com função custo total igual a 0,5, que é o quadrado, mais 1. Determine a oferta da indústria, que é outra maneira de dizer oferta do mercado. B, preço, quantidade e lucro de curto prazo. E C, preço, quantidade produzida e número de empresas no longo prazo. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer o seguinte,